Olá, estamos aqui de volta para darmos continuidade ao desenvolvimento dessa disciplina, equipamentos elétricos e eletrônicos. E hoje aqui compartilhando conosco, professor Elaine. Tudo bom, professor? Tudo bem, e você? Que bom tê-lo aqui conosco, muito compartilhando bom, né? esse momento, não é? Eu também gosto de compartilhar com o senhor. Amém. Olha, E que com bom. vocês. E com o nosso, e com esse público tão interessante que está Verdade. aqui interagindo conosco. Então, hoje nós vamos ver o conteúdo propriamente dito será sobre o funcionamento das instalações elétricas. Então, para que nós entendamos, olha, o funcionamento, nós vamos ter que avançar um pouco pelo conceito, ou seja, tomá-lo como referência os já desenvolvidos. É claro que a metodologia desenvolvida é para se elaborar um projeto, mas gostaríamos que vocês chegassem ao final dessa disciplina e conseguissem elaborar um esboço de um esquema, não um projeto, porque um projeto exige de uma capacitação maior, onde você tem que ter um conhecimento para dimensionamento correto, onde tem um material bem vasto que nós disponibilizamos também ao longo da disciplina. Perfeito? Mas, para darmos início, um conceito que nós jamais poderemos esquecer é aquele do uso racional de energia. Por quê? O bom funcionamento de uma instalação elétrica, nós temos que partir desse princípio. Então, esse princípio passa a ser um norteador para toda a nossa conduta na manutenção, no uso e para a projeção do uso das instalações elétricas. Concorda, professora Elaine? Com certeza. Ter sempre o uso racional da energia em mente, sabendo que não é corte, não é se privar do uso, mas sim desfrutar do conforto, eliminando toda e qualquer forma de desperdício. E isso começa já na concepção do projeto. Ao iniciar, quando você começa a planejar, você tem que levar em consideração todos esses elementos. Perfeito? Então vamos avançando. Começamos por um projeto elétrico. Aquela tradicional pergunta: o que é um projeto elétrico? Simples assim. Projeto elétrico é a representação gráfica da instalação elétrica. Simples, né? É a representação gráfica da instalação elétrica. Mas o projeto não se traduz simplesmente na simbologia, mas no dimensionamento, nos levantamentos dos pontos importantes, da especificação do material. Mas hoje, propriamente dito, como usuários, nós vamos tratar bem a concepção do projeto, para que você chegue a olhar um dia um projeto e saber interpretá-lo, ou fazer os esboços mais simples para que alguém venha e execute o proposto, o que é do teu anseio. Então, aqui, projeto elétrico ele é compreendido na sua totalidade do sistema elétrico, como é a representação do sistema elétrico. E o sistema elétrico, ele vai desde a entrada de energia da rua, a sua medição, para vir para a companhia, que é mediante o relógio, que já vimos isso nos dados na aula anterior, os quadros de distribuição de energia, que é aquele famoso quadro, onde está o disjuntor, desarmou um disjuntor, vai lá, liga o disjuntor. Mas não é só por isso, não é só para armar e desarmar, mas os fusíveis para a distribuição de todos os circuitos da sua escola ou da sua casa. Os fios que passam dentro dos eletrodutos, aí já vem um outro elemento, eletrodutos. E os pontos de utilização, como os interruptores, ou seja, um sistema elétrico é aquele do qual está evidenciado todos os pontos, todos os elementos que fazem parte da instalação elétrica. Ou seja, por onde passa a eletricidade. Isto como um esqueleto, como antes de colocar os equipamentos, porque isso aí é o que vai vir depois, após o usuário. Com equipamento ou sem equipamento, o projeto já está executado e está ali. Então nós temos que entender a que fim ele se destina. Ok? Então, o projeto elétrico, nós evidenciando, por exemplo, na ordem inversa. Aqui, por exemplo, aqui nós falamos dos fios, os pontos de utilização que vem dos interruptores, tomadas e pontos de iluminação. Então, nesta ordem inversa,
Pontos de iluminação são utilizados para a ligação das lâmpadas e das luminárias. Simples assim, né? Que eu gosto da elétrica porque é tudo muito simples. Concorda comigo? É muito simples. Então, é claro, assim, tipo assim, é como está escrito. Ó, ponto de iluminação, aonde vai a iluminação. Tomada, é onde estão as tomadas. Mas e quais são as tomadas? Ah, tem as TUGs e as TUIs. Nós hoje já conhecemos, nós podemos até brincar. Esta é uma TUI ou é uma TUG? Que é isso, professor? TUG, simples assim. Sigla, tomada de uso geral. Ok? E depois nós vamos ter uma outra, tomada de uso geral, são para os eletrodomésticos em geral e equipamentos que usam corrente. É uma tomada de uso geral. Então, em média, em geral, como são para equipamentos gerais, você leva uma média para dimensionar essa tomada de uso geral, que é onde você vai ligar uma furadeira, onde vai se ligar na casa uma chapinha, um secador de cabelo, aonde você vai ligar uma... Não tem mais enceradeira, não se usa mais enceradeira, mas tinha ventiladores. Então, assim por diante. Ou seja, elementos que não foram de uso geral. E as TUIs, que são tomadas de uso específico. TUI, tomada de uso específico. Quais são essas tomadas de uso específico? Aquelas aonde você sabe que ele tem uma necessidade, uma potência maior e que precisa ter uma tomada só para ela. Ou seja, você foi dimensionada para usar um equipamento tal. Então professor Luiz, bem interessante essa questão dessas tomadas e que o aluno, nosso técnico de infraestrutura, né, tenha conhecimento, tenha esses conhecimentos, porque quando surgir algum problema, já sabe exatamente onde buscar a solução. A solução. Né? Então, essa tomada de uso específico, fala, não, olha, de repente é para usar um equipamento que ele puxa muita corrente. Aonde nós temos essas evidências? Se é numa escola, tem lá a máquina de lavar louça, por exemplo, na cozinha do refeitório, ou um liquidificador, ou um forno de micro-ondas, ou numa escola, que equipamento puxa tanta energia? Não sei qual o dimensionamento, qual a característica dela, mas se tiver, um motor que vai ligar de repente para fazer a aspiração ou para uma enceradeira, mas peraí, enceradeira, qual a capacidade dela? Que as lavadeiras industriais, coisas assim, que ela tomada precisa ser específica para aquele equipamento. Aí normalmente você vai especificar isso de pátio. Mas numa casa, nós vamos ter que ter uma tomada específica para um chuveiro, para uma máquina de lavar roupa, para um forno de micro-ondas. Então você já deixa aquela tomada e o ideal é que você distribua, deixa um ponto, um caminho só para chegar nele. Porque se porventura, professor Elaine, der um problema naquele equipamento de uso específico, você não vai parar toda a instalação. Com certeza. Né? Simples assim. Por isso que a elétrica é tudo tão simples, professora. Então, aqui está onde nós ligamos e depois, por fim, nós vamos ter os interruptores. O que são interruptores? Interruptor para interromper a corrente. Que é onde eu uso interruptor? Para acender e apagar uma luz. Concorda? Então, são os elementos fixos, né, que estamos ali. Agora, o interessante é que esse sistema elétrico ele é dividido em circuitos, perfeito? Se nós pudéssemos aqui falar, olha, repita comigo, como é dividido um sistema elétrico? Em circuitos, professor. O que é circuito? Circuito é o conjunto de pontos de consumo. Que conjuntos são esses? Toda a iluminação, todas as tomadas de uso geral. Um circuito para uma tomada de uso específico. Mas pode ser todas? Não, você pode dividir por grupos. As tomadas de uso específico dos quartos, das salas. As tomadas de uso geral, as TUGs, de todas as salas. Perfeito. Mas de todas as salas, se der problema numa sala, vai dar problema na outra? Aí é concepção do projeto. Perfeito? Mas circuito, para nós entendermos, todos esses... aqui.
é o conjunto de pontos de consumo, ou seja, que eu reuni num circuito, alimentados pelos mesmos condutores, pelos mesmos fios. Ou seja, eu faço uma proteção e alimento por um mesmo disjuntor, aquele grupo de elementos. Em outras palavras, circuito é um conjunto de tomadas, de pontos de energia, de pontos de iluminação, de interruptores, cuja fiação se encontra interligada. Perfeito? Ou seja, nós distribuímos a nossa instalação por ramais. E podemos chamar assim, por ramais, ok? Então, e isso daí está ligado onde? Todo o circuito é ligado dentro de uma chave geral, que é chamado de dentro da chave geral, que ela está alojada num quadro de energia. Oh, aquele famoso quadro de força, que é muito usual, né, no linguajar. O quadro de energia é um quadro de força. Perfeito? Pode-se usar o termo. Você, o quadro de distribuição, quadro, mas é quadro de energia. Esse quadro elétrico serve para controlar a sobrecarga dos circuitos. Ou seja, nesse caso, quando tem uma sobrecarga, o que é uma sobrecarga? De repente, você vai e colocou uma máquina numa tomada que era indevida. De repente, aquela tomada puxou uma corrente do qual... Peraí, professor, o que é isso? É claro, para mim funcionar aquele motor, que é de uma potência maior, eu precisei de uma energia maior para movimentá-la, mas, no entanto, os fiozinhos que chegavam ali não suportavam aquela corrente. Opa! E como é que... eu vou ser avisado? O disjuntor caiu, desarmou. Mas por quê? Ou outro problema, um equipamento deu um problema para evitar que aquele problema passe para as outras áreas, ou seja, eu vou desarmar só aquela área específica. E diga-se, é nesta hora que os desavisados não podem entrar em cena, porque de repente, está desarmando sempre aquele disjuntor, põe um maior. Mas esse põe um maior, de uma capacidade maior, poderá ser que você comprometa a instalação. Porque, às vezes, tem um problema que está sendo denunciado e nós não corrigimos o problema. Não asseguramos de maneira... Ou seja, damos uma solução viável para aquele problema. Eu tomo uma solução paliativa e pode comprometer uma instalação. Esse disjuntor maior pode esconder o problema, Esconder o problema. Ou seja, elétrica é tudo muito simples, mas tem que ter muito cuidado. Com certeza. O problema da elétrica é que a gente tem aquela autoconfiança e em estágio algum, seja em que nível profissional for, nós podemos saber, mas toda a ação, toda a operação, toda a intervenção tem que ser carregada de prudência, professor Elaine. Com certeza. Não é verdade? Cautela sempre. Então, o quadro de distribuição é o compartimento no qual é feita a distribuição dos circuitos. Ou seja, circuito de iluminação, que alimenta as lâmpadas, circuito de tomadas de uso geral, circuito de tomada de uso específico. Então você mapeia, você faz os ramais para alimentar a sua instalação. Ok? Ali no quadro de distribuição, quais são os elementos? Eu tenho um disjuntor geral, que é a chave geral, que ali eu desligo tudo. Ou seja, disjuntor geral é uma chave seccionadora ou dispositivo diferencial residual. Esse aqui é novo. Novo assim, gente. De 2001 para cá, professor. 2001? Mais ou menos isso. Para cá, tem uma norma técnica que nós falamos na aula anterior, que especificou, é uma proteção. Se porventura, nós vamos ver que tem um determinado equipamento que está tendo uma fuga de corrente. O que é fuga de corrente? Lembra daquela fuga de corrente tradicional, você encostar num balcão e levar um choque? Ou numa tomada, ou seja, algum choque, até mesmo para uma tomada. Ou seja, o choque é uma corrente elétrica que não passa pelo circuito que deveria passar. Qualquer professora Elaine. O choque elétrico é isso. Por quê? Por que eu vou sentir? Eu vou sentir porque a corrente passou por mim. Então, não é para passar por mim? Não. É para o caminho que eu defini, que é o circuito. Se essa corrente elétrica passou fora do caminho que especificou, esse DR, desarma. É uma proteção. Inteligente, né? Legal isso, né? Inteligente. Pensa só. Elétrica é um negócio interessante, inteligente. Então, aqui a chave seccionadora. Nem sempre o pessoal utiliza porque é mais caro do que o disjuntor comum.
mas é tão importante. É mais caro, porém mais seguro, Mais seguro, mas tão importante. Disjuntores secundários são os disjuntores que desligam os respectivos circuitos. Perfeito? Aqui, esse aqui é um exemplo, tá bem? Eu peguei aqui uma fonte do Instituto Federal de Santa Catarina, onde eu tenho aqui só uma especificação, um quadro, onde, gente, eu tenho os fios entrando e aqui o sistema de distribuição com os disjuntores para alimentar os circuitos que ele vai sair e alimentar lá em campo. Vamos ver isso com mais detalhe na frente. Perfeito? Representação gráfica, então, do meu projeto. Bem, entendemos que eu chegou até o quadro de energia, perfeito? E do quadro de energia nós vamos alimentar a nossa planta. Alimentar nossa planta. Então, o projeto consiste, primeiro, numa previsão escrita da instalação com todos os seus detalhes. O que é que eu quero ligar nessa instalação? Eu vou partir, né, professora Elaine, de uma especificação, de um levantamento, de uma projeção da instalação. Eu vou ter localização dos pontos de utilização da energia elétrica, dos pontos de luz e tomadas, dos comandos dos interruptores, ou seja, do trajeto dos condutores, da divisão dos circuitos, da secção dos condutores, do dispositivo de manobra que eu vou usar, da carga de cada circuito e da carga total. Professor, não precisa de tudo isso? Olha, você terá elementos suficientes quando você vai projetar um novo. Mas num projeto elétrico vai ter que contemplar tudo isso. Perfeito? No projeto você tem que ter todas essas informações. E com um detalhe. Quando nós vemos aqui localização dos pontos de luz e tomadas, o que é uma situação inadvertida, mas que todo mundo lança a mão desse recurso técnico, que eu vou falar assim, de um jeito para você começar a olhar para ele com desdém, dos famosos T's. Os famosos T's é porque você não especificou as TUGs corretamente, tá certo? Faltou TUG. Faltou TUG, você usa T. Então, usa TUG e não T, perfeito? Vamos brincar assim. O T é uma gente, pendura, às vezes você vai ver assim, parece assim, gente, aquela coisa assim, tem gente que faz até obra de arte. É um em cima do outro, pega outro, parece um Lego, vai montando assim, ai, aquilo é uma tortura para os profissionais. Quando vê aquilo, né? Professora, até arrepia na alma. Você fala, o que eu faço? Aí você vai tentar convencer a pessoa, não, tá bom, tá aguentando. Tá. Você vai lá no fio, na tomada principal, tá esquentando. Sobrecarga. Sobrecarga. Cuidado. Então, aqui está uma representação básica. Pegamos um esboço normal de uma planta e olha aqui, e nos jogamos nela. Olha aqui, aqui uma planta, lembra da planta baixa que já tivemos aqui em aula, da planta baixa. E o que nós temos aqui? Um dormitório. Temos aqui o dormitório 1, dormitório 2, o banheiro que atende, as portas, aqui temos a sala, copa, cozinha, área de serviço. E o que fizemos? Aqui nós vamos jogar o que é que nós queremos na planta. Temos que ter a planta baixa em mãos, ou seja, como vai ser qual é a distribuição, quais os cômodos que nós temos disponível. Depois nós vamos botar os pontos, o que é que eu quero em cada lugar desse. Por exemplo, eu vou fazer isso de qualquer maneira? Não, tem uma legenda. Sempre vai ter uma legenda. Então eu vou, como que é uma tomada, professor? Quero representar, como é que é uma tomada? Tomada, onde é que está a tomada? Onde é que está a tomada? Aqui está a tomada. Pergunte. Curiosidade. Sim. Aqui. Essa legenda, essas representações aí da legenda, sim, elas já existe um padrão para elas? Gente, a parte técnica é interessante. Tudo que for necessário para assegurar um uso constante ou padronizar, se tem uma norma que dá a ABNT. Eu sou apaixonado pela norma. Muito legal. Eu hoje divulgo a norma, porque, gente, a norma é interessante, nos ajuda muito. Então, a norma, tem norma para tudo. Padroniza, né, o projeto, qualquer um pode claro que fica à mercê, essa norma ela é uma recomendação e não uma obrigatoriedade. Entendeu? É uma recomendação. Mas quase que sempre os projetistas, eles lançam mão dessa legenda e, em cima dela, ele faz a representação. Com outro detalhe.
Só que todo projetista, independente de se é padrão ou não, ele tem que colocar no quadro, professor Elaine, abaixo da planta, quais são a simbologia, qual a legenda que eu usei para representar. Perfeito? Porque ele pode colocar um de caráter pessoal. Pode. É dele o projeto. Mas ele tem que informar o usuário qual é a legenda, o que é que representa aquilo. Perfeito? Perfeito, obrigada. Perfeito? Então tá aqui, por exemplo, segundo esse quadro embaixo, aqui, ponto de luz no teto. Aqui, ó, os pontos de luz no teto. Olha os pontos de luz no teto. Ok? Depois eu vou ter ponto de luz na parede. Onde é que tem ponto de luz na parede? Deixa eu procurar onde é que ele colocou uma ponto de luz na parede aqui. Algum lugar onde é que está uma ponto de luz. Banheiro. Onde é que está no banheiro? Não está. Mas ele colocou tipo uma arandela. Não, nesse projeto aqui ele não colocou uma arandela. Vamos colocar ele aqui então. Pronto. Ponto de luz na parede para alimentar na porta da casa. Perfeito? O interruptor simples, está aqui o S. Eu tenho aqui interruptor paralelo. Paralelo porque, ó, o tracinho levantado, que eu vou, essa luz, lembra do three-way? Que eu acendo da porta e apago na outra porta? Então eu tenho esse lado aqui, está em paralelo, esses dois. Interruptor simples, está aqui interruptor simples. E assim por diante. Então todos os elementos. Isso aqui está o endereço desse material, desse manual. Eu acho que vale a pena, estou deixando ele de apoio. É um material de um fabricante, como tem muitos outros fabricantes, me perdoe, com respeito a todos os demais, mas hoje, quem hoje, não é que define normas, ajuda na utilização, os fabricantes e os fornecedores de energia. Nós mostramos vários itens, vários endereços dos sites, das empresas, das companhias de energia elétrica, porque ela tem interesse que as pessoas aprendam a usar o produto. E o fabricante tem interesse que se compre o produto dele. Não estou aqui fazendo propaganda com respeito aos demais, mas eu estou evidenciando, eu tinha que falar sobre um. Mas é interessante, professor, porque uma vez que é do interesse do fabricante a revenda do produto, ele vai ensinar como usa. Com certeza, e ela acaba pesquisando mais a respeito e disponibilizando mais informações também. E isso não anulando a pessoa de quem? Do engenheiro, da pessoa capacitada, porque apesar de que nós hoje, todo mundo, tipo, faça você mesmo. O make yourself, então faça você mesmo. Então é comprometedor porque às vezes nós extrapolamos um pouco o nosso limite, até onde nós devemos ir. Então, olha aqui que nós já avançamos mais. Olha aqui o projeto, já com os fiozinhos interessados. Não assustem. Não assuste, tá, professora? Mas eu estou fazendo aqui, olha, aqui é supostamente um quadro de energia. É um quadro de energia. Daqui, olha, que vem da minha rua, que é a frente. Ou seja, da meu quadro de energia, eu vou distribuir desse ponto para todos os circuitos. Olha aqui. Aqui eu saio para cá, ó. Você vê que os circuitos está identificado aqui, olha aqui. Aqui dá a potência do ponto de energia, 160 watts. E um aqui, ele é o circuito do qual ele está ligado. Olha aqui que é circuito 1, circuito 1, circuito 1. Opa, aqui já é o circuito 2. Então eu já sei que essa lâmpada aqui não está ligada nesses nos dormitórios. Aqui as tomadas dos quartos, por exemplo, desse quarto. Tomada 3, 3 aqui, 3, 3. Ou seja, aqui ó, 3, circuito 3 dessa tomada. Então eu estou com tomada 3. Então isso aqui está no mesmo circuito. Eu saio do quadro de energia, alimento, pego o melhor caminho para cá e daqui para cá. Alimento aqui, eu vou rasgar o piso? Não, tu vai de um ponto, puxa outro fio para lá. Porque você sempre procura traçar o caminho, ou traçar o conduto pelo menor caminho. Então, não tem problema que ele saia do mesmo lado e está interligado aqui. Sai do mesmo ponto e interligado na onde? O melhor caminho para ó, sai o outro para lá. Por que professor, que eu não fiz a volta pela parede aqui e fiz a volta por aqui? Simplesmente pelo fato de que como é que eu vou fazer essa curva com o fio? Como é que eu vou fazer essa curva, passar esse cabo dando a volta pelo canto vivo? Além da dificuldade, poderá ser que eu acabe até rompendo de forçar o cabo, de puxar o cabo pelo conduíte. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isto. Não se assustem. Não se assustem. Mas aqui está um projeto na sua totalidade. Que é isso, professor? Parece aqueles moldes, né, professor, das costureiras que vai costurar. Verdade. Mas, gente, aqui é um projeto completo.
Normalmente, isso aqui, eu peguei essa planta, esse desenho aqui da ABNT. A ABNT, quando ela dá todo falando sobre simbologia, sobre símbolos gráficos, está aqui a norma. Eu peguei da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem um professor que, é claro, está aqui, nós temos que ensinar como utilizar as normas, mas pela ABNT ela está disponibilizada, ou seja, gráfico para instalações prediais. Então, nesse ponto, toda a instalação está definida. Agora, como o engenheiro, o projetista, ele tem essa consciência, jamais isso aqui sai de uma cor só. E você pode especificar cada circuito de cor diferente. Então, no seu projeto, isso que é bom um projeto colorido, mas de outra feita, quando você chega aqui, você vai olhar, eu quero olhar esse ponto específico aqui. Eu já sei o que é que passa em cada um desse conduíte aqui. Aqui é um condutor, aqui eu tenho aqui um circuito, aqui outro. Então, eu vou interpretando isso. Mas como é que eu sei isso, professor? Claro, vamos por partes. Eu sei, depois que eu fiz a minha previsão do projeto elétrico, eu vou fazer a minha planilha de carga, depois eu vou fazer o somatório de todas as potências, eu vou fazer o meu projeto. Então, a potência instalada, a potência utilizada é a média total, e assim por diante. Quais são as etapas? Eu tenho aqui em mão o projeto de arquitetura, lembra aquela planta baixa, no qual é definido o que é que vai em cada ambiente, cada edificação. Na planta de arquitetura, das escolas, por exemplo, estão definidos os locais das salas de aula, da diretoria, dos banheiros e do refeitório. Inclusive, colocamos o mesmo exercício, o esboço que está no material de apoio, colocamos ele como um exercício, para você fazer essa representação do que está ali, porque não está bem legível, mas para você transcreva isso para a tua planta baixa. Eu mandei até a planta baixa anexada. Então, tem o layout de cada ambiente, onde é que vai as mesas, onde é que vai a tomada, onde é que vai os quadros, vai ter as carteiras, para você distribuir bem. Nas cozinhas, aonde está no refeitório, é preciso definir o local da bancada, das tomadas, liquidificador, forno de micro-ondas, coisa assim. Ou seja, você tem que definir, através do layout, falar, aqui é que é para ser. Perfeito? Naquele jeitinho, põe a geladeira aqui, põe o forno lá, não, acho que eu vou colocar para cá. Não, define basicamente onde vai ser. De maneira, pensou antes, então aquele espaço vai ser ocupado previamente quando você já planejou. Para isso, nós temos que ter em consideração que a iluminação, o dimensionamento da iluminação, não vamos botar luz assim a esmo. Ou podemos iluminar de mais ou de menos, ou seja, uso racional. Ou levando em consideração a norma que estabelece iluminação nos ambientes de trabalho. Perfeito? Qual que é a iluminação que eu preciso para cada ambiente? Se é para sala de aula, se é para laboratório, se é para uma biblioteca e assim por diante. Essa norma tem a voltagem das lâmpadas, a quantidade? Professor, na norma ele dá o seguinte, como ela é de iluminação, ele vai dar tipo intensidade de luz que eu preciso ter no ambiente. Tá. Ali você vai, a intensidade de luz. Agora, você poderá usar, tipo, a lâmpada, porque a intensidade de luz não está relacionada diretamente à potência, a watts, né? A tensão. E sim a característica do equipamento. Por exemplo, assim, aquela lâmpada incandescente que tirou aquela lâmpada incandescente e botou a lâmpada fluorescente, porque a lâmpada compacta fluorescente, ela consegue dar mais luz com menos energia. Ah, entendi. Que é o uso racional de energia. Então você vai, eu quero quantidade de luz. Mediante essa quantidade de luz, eu vou especificar quantos pontos de luz eu tenho na sala. Perfeito? E das tomadas que eu vou precisar de outra norma que é outra norma BNT, porque nós vamos fazer primeiro, temos aqui a norma de iluminação, de tomada eu tenho que especificar a potência do que eu vou utilizar e por fim a representação gráfica de todos os símbolos, que aí tem essa norma, que é a norma 5444, que dá todos os símbolos gráficos. Quais são esses símbolos gráficos? Está aqui. Isso aqui está no nosso material de apoio. Luz no teto, que nós já vimos, luz na parede, tomada, você vê que eu uso uma setazinha ou um círculo. Lá usou-se aquele círculo. Interruptor pode ser um S ou um círculo. Fios. Peraí, quais são os fios? Aqui é um condutor, esse daqui é um tipo de fio, esse aqui é outro tipo de fio e esse aqui é um outro tipo de fio. Que será isso, professor? Simples, gente. Eu posso ter, vou fazer aqui do lado, tá? Um condutor. Esse aqui, cruzado, ou seja, gente, cuidado. Eu vou cortar isso aqui é uma fase. Quero pegar agora um outro circuito. Isso aqui chama retorno. O que é retorno? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é o que eu ligo de uma lâmpada. E esse outro aqui
Ó, quase um T, mas é claro, ele vai lembrar que é um terra. Quando eu ver um símbolo desse aqui, eu já sei. Apaguei aqui. Quando eu ver isso aqui, eu já vou ver que essa simbologia, esse condutor, esse conduíte, esse eletroduto tem uma fase, um neutro e um fase e um retorno, perdão. Aqui é um retorno e um terra. Ok? Passa nesse fio, já vou identificar, naquele caminho está passando isso. Aí eu vou simbolizando, eletroduto na parede, se eletroduto no piso, quadro de energia, mas a norma, provavelmente está aqui. São vários, eu deixei como endereço para vocês, todos os pontos, é uma quantidade enorme de tudo que se puder representar, está na norma. E se não tiver algum que não está representado, pode mandar a cartinha que eles vão dar um jeito na próxima revisão inserir alguns elementos de uso corriqueiro, perfeito? Esse que é o trabalho de utilidade para a sociedade. Então, dimensionamento dos fios e dos eletrodutos. Os fios e eletrodutos são dimensionados segundo o critério proposto na norma brasileira. Essa norma aqui, eu vou chamar de dimensionamento do eletroduto. Qual a norma brasileira? Eu vou dimensionar o seguinte, olha, a norma 5410 é uma principal na instalação elétrica. Ele define, olha, quantos condutores eu vou ter num conduíte, qual a capacidade de corrente, qual a capacidade de isolação do cabo. Então não é simples assim. Então nós vamos estudar aqui como usa. Para projetar é mais criterioso. Para o dimensionamento do eletroduto, eu vou ver eu vou dimensionar qual é o condutor, o eletroduto, aonde vai passar os fios, qual a bitola dele. Gente, a bitola dele é de acordo com a quantidade de fio que passa por ele. Simples assim, né? Então eu tenho critérios que a norma brasileira já nos dá, que é a 5410, perfeito? Na 5410, ele dá aqui todas as instalações elétricas de baixa tensão, de pátio, de campo, assim por diante. Perfeito? Então, vale a pena ter como referência. Mas em uso geral, para dimensionamento, aqui no caso, dimensionamento normal de um fio, por exemplo, tamanho do eletroduto. Eu tenho aqui o 16. É o diâmetro externo do eletroduto. Do eletroduto, então, ou seja, 16 quer dizer o quê? 16,7 milímetros. Então, em ordem de grandeza. O que é 16? Mais de 1,5 polegadas. Parece aquele cano de 1 polegada, de meia polegada. Mas é um pouquinho mais, que ele tem um diâmetro externo 16. Vou lá chamar um eletroduto de 20. O eletroduto de 20, eu vou ter uma bitola, tem o diâmetro externo 21. Por que que não usa a mesma bitola dos canos? Porque senão algum desavisado vai querer usar eletroduto para passar água. Aí não vai dar certo. E não vai, você vai ver que não vai encaixar. Não vai. Porque cada qual no seu, cada qual. Cano de água para cano de água, cano de eletroduto. E é mais barato também, né, professor? Se é mais barato, ele vai querer passar água pelo eletroduto. Então, iluminação. Eu tenho aqui os fios. Para iluminação eu vou usar no mínimo, seção mínima, nominal, 1,5 milímetro de diâmetro. Eu tenho um fio, eu vou pegar aqui, qual que é o diâmetro desse aqui? Isso aqui é símbolo de diâmetro. 1,5 milímetro quadrado, é o diâmetro. Aí eu vou medir, não, o fabricante já sabe disso. Só que eu vou especificar, eu quero um fio de 1,5 milímetro, há uma tomada, para tomada também de 1,5 milímetro de uso geral, quarto, sala, tomada de cozinhas e garagens similares, tá? 2,5 no mínimo, aquecedor de água em geral, e assim por diante, 2,5, eu defino qual é a bitola do fio que eu vou usar. Avançando um pouco, entendendo o projeto, como é que chega a energia? Ah, eu tenho lá um sistema monofásico. O que quer dizer monofásico? Aqui eu tenho uma alimentação onde eu tenho 2 fios, sendo que um desses fios é o fase e o outro, não estou falando, não necessariamente um ou outro, tá? Fase e neutro. Bifásico, eu tenho 2 fases e um neutro. Trifásico, eu tenho 3 fases e um neutro. Mas como é que eu sei, como é que eu posso pedir um monofásico ou um bifásico? Depende do que você vai instalar. Ou seja, a potência instalada na edificação é que define se vai ser bifásico, monofásico ou trifásico. Perfeito? É claro que o trifásico dá mais segurança, que eu consigo distribuir melhor o circuito. Por que você vai botar uma carga, um trifásico, gastar com uma construção de um padrão de energia, mas você não vai alimentar, não vai ter carga suficiente lá dentro? Então, é coerência, né? Mas, como já tive, e para me definir isso, qual é a potência para definir a corrente que eu vou ligar num fio? Lembram? Potência igual a U vezes I. Potência do equipamento, vem aqui, ó,
eu tenho aqui uma potência cerca de 500 watts, está aqui. Uma tensão ligada a 220 volts, está aqui. Precisando, qual que é a corrente que passa? Ou seja, I vai ser igual a P sobre U. Ou seja, a corrente que vai alimentar essa geladeira é 2,3 ampere. Perfeito, aí eu posso colocar a corrente baixa. Definir pela somatória de todos, eu defino qual a potência que eu vou ter no meu circuito. Entendeu, professor Elaine? Professor, é interessante esse negócio, mas... né? Mas nós vamos avançar um pouquinho, então. Olha aqui como nós vamos representar, então, olha o esquema elétrico. Eu tenho aqui um fase, um retorno, um neutro, um terra. Então exige prática. Eu vou decorar? Não, eu tenho a referência, vou ter prática para estudar isso aqui. Fio neutro é um dos condutores de energia da empresa distribuidora sendo ligado à terra. O que quer dizer isso? Esse neutro é para fechar um circuito. Neutro, mas ele era para ser um terra. Posso usar como terra? Não. Porque o neutro ele é comum à rede lá fora. Então o neutro da casa 1 é o mesmo neutro da casa 2, é o mesmo neutro da casa 2, de onde ele está ligado no transformador. É um terra, mas comum. Então eu posso ter alguma perda, migração de um para o outro pelo neutro. Então, o terra, fio neutro não é terra, apesar de estar ligado no terra, mas eu tenho que ter uma definição específica para ele. Fio fase é o condutor isolado, é onde está a energia propriamente dito. A diferença de potencial no meia fase, se eu tenho 3 fases, ou seja, eu tenho trifase, eu tenho cada um com uma fase de 127, 127, 127 em cada fase deles. Perfeito? Então esses são os fases. Eu vou distribuir o meu circuito por cada fase aí para não sobrecarregar. Se eu tenho uma planta grande, eu vou balancear os circuitos. Ó, um grupo, salas tal está no circuito 1, salas tal no 2, ou iluminação, ou cada bloco eu distribuo nas 3 fases também, para não sobrecarregar uma fase. Perfeito? Fio retorno é o fio que conecta o interruptor à lâmpada. Fio terra tem a função de capturar. Agora, fio terra é diferente. Toda instalação tem que ter um fio terra dele. E esse fio terra tem que ser comum para toda aquela instalação. Essa aí é daquela instalação. Porque se porventura eu tenho um terra lá no quadro de energia da frente e um terra lá na área de serviço do fundo, esse terra tem que ser o mesmo. Tem que estar tudo equipotencializado a instalação. Então aí é que eu vou fazer tipo uma haste de cobre que eu vou fincar lá na entrada do medidor. Perfeito? Então, o que nós vamos ter? É fundamental, o fio terra ele é fundamental para a proteção das pessoas contra choques elétricos, absorvendo e encaminhando para a terra as correntes que fugiram dos aparelhos e para a proteção dos aparelhos elétricos contra picos de energia. Mas não é só isso não. O terra, por estar ali, ele não protege não. O que quer dizer? Eu preciso levar o terra para o local certo. Se é num aparelho, tem que estar na carcaça do aparelho. Se é, por exemplo, na lâmpada, e naquela parte metálica, o terra tem que estar ligado lá. Porque você imagina que eu chego na minha escada, descalço, vou pegar naquele ferro lá, e lá tem uma descarga elétrica. Em algum lugar daquela casa, um fio encostou ali. Eu coloco a mão e levo choque. Então, cada ponto metálico que tem condutor, eu tenho que estar aterrado, onde vem passar energia elétrica. Então, assume-se que eu tenho que ter a segurança da instalação. O fio terra é para trazer segurança à instalação. E às pessoas e à instalação. Perfeito? Esse contrapico de energia elétrica, na entrada, o quadro tem que estar preparado para isso. Porque eu vou ter, cada pico tem uns elementos, um dispositivo, chama protetor de surto. Todo e qualquer, caiu um raio na rua. Aquele cabo da rua, ele recebe essa energia do raio. Ou seja, a tensão que era 127 vai lá para cima. Ué, aonde ela entrou, ela queima aparelho, queima geladeira, queima ar-condicionado, que está ligado, o que está ligado. O que eu faço? Eu tenho uns protetores de surto na entrada do quadro, que essa sobrecarga, qualquer valor acima, ele joga para a terra. Ele não deixa ir para dentro da casa. Segurança. Então, esse pico, ele por si só botar o fio terra, não, tem que ter um dispositivo protetor de surto. Ok? Aqui um exemplo de uma tomada elétrica. Um modelo antigo, me perdoe, mas é o que está no nosso referencial de apoio. Então eu tenho fase, neutro e terra. Essa tomada é chamada de 2P, é chamada de 2P mais T. Por quê? 2
polos, né? E o terra. Poderá ser fase e fase, professor? Pode. Claro que pode, mas só que você tem que tomar cuidado. Quando você coloca uma outra fase ao invés do neutro, se aqui é 127 e aqui 127, daqui para cá não é 220, não é a somatória dos dois, mas é o 220. Porque tem uma outra regrinha, mas se eu botei um fase e outro fase, essa tomada passa a ser 220. Então, para ligar uma tomada 220, o que eu tenho? Tirei um neutro e coloquei outro fase. Mas a minha instalação lá atrás tem que ter. Se eu colocar o mesmo fase aqui, vai dar zero, não dá nada. Então, e o terra é o terra, aquele terra comum que é para tudo. Porque quando eu pego o terra da tomada, eu levo para a carcaça. Então, está aqui um esquema elétrico. No meu quadro tem aqui uma hastezinha interna do quadro e os fios que levam. Mas aqui, iluminação, são os circuitos que alimentam. Deixa eu passar rapidinho aqui, porque o material está bem interessante. Existe o terceiro fio chamado retorno. O que é esse retorno? Esse retorno é aquele que passa pela lâmpada. Por exemplo, olha aqui, eu vou ligar uma lâmpada. Se eu tenho, por exemplo, aqui, eu pego o neutro, está ligado de um lado, aqui eu tenho o fase, ele passa pelo interruptor. Está desligado, a pessoa chega, toca, vai pegar aqui, não leva choque. Por quê? O fase chega, ele passa pelo interruptor S, aí depois do interruptor, que chama de retorno. Agora, se eu fiz o inverso, peguei o neutro, cortei o neutro pelo interruptor, olha o fase não está ligado aqui direto, a pessoa chegou, pegou, ele não está aterrado, ele pegou, levou o choque. Isso não pode. Perfeito? Então, tá aqui o que eu coloquei para vocês fazerem esse exercício e tragam com essa simbologia que está aqui, proposta, faça essa ligação. O que eu vou fazer? Primeiro, qual é o ponto de carga? Centro. Vou fazer as diagonais. O ponto central eu vou colocar a iluminação. As tomadas nos pontos específicos e assim por diante. Procure reproduzir esse projeto. Está aqui a simbologia, perfeito? E a instalação do fio terra. Isso aqui eu quero chamar a atenção a vocês, porque além de executar a instalação, deve ser feito um único aterramento. Chama atenção para isso. O único aterramento da casa toda. Por quê? Eu não posso ter o aterramento do circuito, todo o aterramento da casa, na escola, por exemplo, eu vou usar a malha de aterramento do para-raio. Como nós falamos, não posso. Deve ser diferente do aterramento de para-raio. Para-raio é uma coisa, é o aterramento dele, porque tem outra finalidade. O aterramento que é para a segurança da instalação é outro que eu vou cuidar lá do medidor de energia lá na entrada. Então, por quê? Se porventura cair um raio, aquele terra, enquanto está descarregado, porque enquanto aquela nuvem está passando, aquela carga está toda naquela malha de aterramento, tudo indo para a terra. Mas se porventura aquele mesmo fio está ligado na casa, toda a casa fica energizada enquanto não descarrega a nuvem. Em outras palavras, é isso. Então eu não posso utilizar, tem que ser diferente. Perfeito? Está aqui a alimentação, eu tenho todo um fio terra que liga por todos os pontos da casa. Está aqui o meu agradecimento e uso aqui como referência aquele material que eu falei a vocês. Perfeito? Observações gerais, tem algumas recomendações que vale a pena olhar todas as recomendações. Perfeito? E prudência sempre. É muito assunto, gostaríamos demais de ensinar-nos a projetar, mas fica para uma outra oportunidade. Obrigado, professora Elaine. Eu que agradeço. Vamos às atividades. Até o nosso próximo encontro. Olá, estamos de volta, agora sim, para fazer uma avaliação prévia desse avalanche de informações que vieram. Confesso a vocês que eu ali atrás tentando controlar aquela avalanche que ia, professor. Ó, que bom, professor Elaine, nesse espaço. Que ainda bem que o professor Elaine, com esse jeitinho dela, vai conseguir nos conduzir de novo, controlar um pouco a velocidade dessas informações, né, professora? Porque é muita informação. É muita informação. Mesmo tentando controlar, mas não tinha como não despejar. Como se fosse um para-raio, né, professora Elaine? Verdade. Espero que vocês tenham recebido, entendido e assimilado um pouco das informações passadas.
Professora Elaine, eles já estão interagindo conosco? Já estão, sim, já estão mandando as respostas das questões. Sim. Mas, professor, antes de compartilhar as respostas, sim, eu queria te fazer uma perguntinha, assim, uma dúvida que ficou... perguntas, se eu souber responder, gente... Que me pairou aqui sobre o conteúdo. Sim. Só para contextualizar os nossos alunos, eu estava conversando com o professor Luiz aqui no nosso intervalo, enquanto vocês estavam aí fazendo as atividades, e vocês já estão no curso, já estão na atividade há algum tempo, né? E eu sou leiga nesse assunto, gente. Aí aqui eu fico assistindo essa aula, eu fico encantada, e aí pintam as dúvidas, né? E qual foi a dúvida que me surgiu hoje, que eu estava conversando com o professor Luiz? Esse conteúdo que nós vimos hoje, por exemplo, eu vi que o professor falou muito em relação a projetos, né? E a minha dúvida que surgiu foi a seguinte: os alunos, professor, que são técnicos de infraestrutura escolar, eles vão poder mexer na planta da escola? Professor, a verdade é o seguinte, o mexer pode, com critério, com condição. Qual é a condição? Eu vou ver que de repente o projeto original não atende à necessidade. E você tem uma noção? Maravilha! Você, mediante uma autorização da direção, você poderá adequar aquela instalação, mas com um pormenor. Tem que ser feito a atualização do projeto. Então, um projetista vai ter que atualizar as modificações feitas. Porque então isso é o que nós chamamos de as-built, ou seja, como construído. Construiu, teve uma necessidade de mudar, mudou. Como é que está pronto agora? Então atualize o papel. Professora Elaine, eu diria o seguinte, a metodologia passada e dada é para o projeto. Mas o que nós procuramos é familiarizar, tornar o projeto familiarizado para os alunos. Então, para projetar, quiçá nós conseguíssemos todos projetar, mas como interpretar o projeto? A leitura do projeto. Eu entender quais são os elementos que estão sendo evidenciados no projeto. E mediante isto, sim, ou eu intervenho, ou chame alguém e aponte e fale, precisamos de uma intervenção em determinado ponto, porque não está tal qual. Gente, hoje a NR10, olha, outra norma reguladora. Essa norma reguladora tem quase força de lei, porque pelo Ministério do Trabalho exige que tenha a atualização de todos os projetos elétricos. Por que isso, professor? E Ministério do Trabalho? Por quê? O Ministério do Trabalho está à segurança das pessoas que estão dentro do ambiente. Então, todos os ambientes profissionais, ou públicos ou não, tem que ter na planta, junto ao departamento de apoio, os projetos atualizados. Professora, é sério isso, né? Entenderam, gente? Então, você como técnico em infraestrutura escolar, chegar na escola, eu gostaria de ver o nosso projeto elétrico. De repente você poderá fazer a inspeção como é que está no projeto e como está na planta. Qual que é o ideal? Que o projeto, a representação gráfica, reproduza o que está no físico. Perfeito, professora? Muito bom, obrigada. E se eu estendi muito, me perdoe, mas eu procurei ser o mais claro possível. Mas foi bom. Eu acho que, assim como tirou minha dúvida, deve ter auxiliado, esclarecido também para os alunos aí. A importância de conhecer o projeto é justamente para saber fazer a leitura, não é isso? Sim. E tomar as providências necessárias. Perfeito. Nós vamos ter um item, um outro módulo, que é a manutenção, o uso das instalações. Nós vamos abordar algumas questões de segurança, a nossa conduta perante isso, professora. Acho que vai ter no próximo outro módulo, nós vamos estar tratando essa questão. Tá, ok. Vamos às atividades, professora? Vamos sim. O senhor quer dar uma lidinha nas questões? Você me permite? Como é que estão? O pessoal está respondendo já? Estão respondendo bastante. Ai, que maravilha. Então vamos lá às questões propostas. Questão número 1. Em sua opinião, o que é um projeto elétrico? Bem simples, né?
O que é um projeto elétrico? Questão número 2. Quais são os elementos constituintes de um projeto elétrico? Parece coisa assim de constituição, de lei, né? Quais são os elementos que fazem parte de um projeto elétrico? O que o projeto elétrico deve contemplar? Fique à vontade, ou pelo que está no material de apoio, nos slides, ou como você imagina, como você entendeu. Terceira questão, quais são os tipos de alimentação do sistema elétrico? Qual que é a alimentação básica, como é que ele se dá dentro de uma instalação? Como é que eles veem esses fios, né? Quarto, em sua opinião, o fio terra pode ser utilizado ligado ao aterramento da malha de aterramento do para-raios, do para-raio? Por quê? Perfeito? Eu posso usar o terra de uma instalação junto com a malha de aterramento? É para assustar. Mas vamos ver se vocês assimilaram. Que tal, professora? Professor, nós temos aqui uma chuva de respostas. Que maravilha! Estou tentando coletar tudo aqui, mas podemos começar? Podemos. Deixa eu só pegar mais essas que chegaram. E a participação tá boa dos polos hoje. Que maravilha, professor. Embora o polo de São Francisco disse que estava um problema na transmissão, mas a participação tá legal. Então vamos lá. Isso aí. Zona Norte. Zona Norte, eu queria Zona pegar... Norte está participando bem. Eu quero ter um momento que nós tenhamos todos os polos. Olha, vai ser um avalanche, dizer assim, um overbook. Pois é. Mas interessante, porque quando todos participarem, porque isso como nós compartilhamos junto com o professor Alan, que não pôde estar aqui, mas ou seja, é vocês invadirem, vocês compartilharem do nosso espaço. Então vamos lá, professor. Vamos. A primeira resposta para a questão número 1 veio da aluna Eudes, lá de Alta Floresta. Alta Floresta sempre iniciando a participação. A Eudes respondeu, a Edileia, desculpa. A Edileia respondeu o seguinte na questão número 1. Projeto elétrico é uma representação gráfica antes de ser executado, ou seja, é um esqueleto imaginário representado em um papel de como deve ser distribuído a teoria na prática. Muito bem, olha aqui, eu vou até usar esse conceito para mim. Parabéns. Ficou legal. E a Edileia também respondeu a questão número 2. Sim, lá de Edileia de Alta Floresta. Ela disse, constitui em entrada de energia para medição através do relógio, a distribuição para os locais onde será usado, tendo os adjuntores que facilite a distribuição dos circuitos, os fios que levam até os pontos de utilização. Só uma pergunta, ela falou adjuntores ou qual é o termo? Adjuntores. É disjuntores. Disjuntores. Só permite me corrigir nesse momento que nós podemos, tá, querido? Não, mas é disjuntor mesmo, disjuntor. Fala disjuntor. Disjuntor. Não fala só juntor, não. Você fala disjuntor, você fala juntor. Disjuntor, né, professor? É disjuntor. Chama disjuntor mesmo, certo? Tá, o termo correto é disjuntor. Então vamos à resposta... Disjuntor. Disjuntor, né? Disjuntor. A resposta da questão número 3, ainda da aluna Edileia, lá de Alta Floresta. E ela respondeu, os fios que correspondem ao circuito que levam a energia até as lâmpadas, tomadas e equipamentos utilizados no local. Isso aí é a questão? Número 3. Número 3, tá? Tá ok? Tá, o quadro de distribuição perfeito. E a resposta à questão número 1, agora do aluno Paulo, de Alta Floresta. Perfeito. Ele disse que o projeto elétrico é a representação gráfica da instalação elétrica. Sim. Ok? Paulo. Saindo lá de Alta Floresta, vamos pegar um voo rasante lá para Espigão do Oeste. E a questão número 1, resposta do aluno Jorge. Ô, Jorge. Tá sentindo falta já? Sim. O Jorge respondeu na questão número 1 que a representação gráfica por meio de projeto elétrico compreende a entrada de energia da rua, em casa, através de relógio, quadros de distribuição dos circuitos e fios.
Volta para mim, essa é a questão que ele respondeu. O que é projeto elétrico? Ele fez toda uma explanação. Isso. Quer que eu repita? Pode. É a representação gráfica por meio de projeto elétrico, compreende a entrada de energia da rua, em casa, através de relógio, quadros de distribuição dos circuitos e fios. Já mostrou o sistema elétrico como todo. Maravilha, Jorge. Muito bom, né? Muito bom. Voltando lá para a Alta Floresta, a aluna Edileia responde a questão número 4. Edileia. E ela disse sim, porque é importante que todos os fios terras de cada aparelho deve ser ligado ao mesmo ponto de aterramento e deve ser ligado ao eletrodo de aterramento de uso obrigatório em todo padrão de entrada de energia, porém independente um do outro, o para-raio do fio terra. Então, Edileia, o sim não é, o sim é não no começo, né? Então o sim é não, ou seja, não pode ser interligado. Você foi clara, mostrou que nós temos que ter o ponto de aterramento, mas não pode. E depois no final você corrigiu, falou que não pode, tem que ser independente do para-raio, né? Então só o sim no começo, mas parabéns, tá? Pela toda a assimilação da construção. Parabéns. Muito bom. Vamos lá para Espigão do Oeste agora, com a aluna Regina. A Regina respondeu a questão número 4 e ela disse não. É um erro grotesco não usar malha para raio para a instalação. Sim. Ok? Ou usar a malha aterramento do para-raio para a instalação. Perfeito. Isso. Ainda de Espigão, a questão número 4 também, agora respondida pelo aluno Jorge. Sim, o Jorge disse, não, se houver uma descarga de um raio, irá para casa e queimará seus aparelhos. Perfeito. Toda a casa fica energizada. Se o ponto de terra, nós colocamos naquele esboço de uma malha de aterramento, todo o terra está interligado. Então você vai ficar toda a casa energizada. Agora vamos vir aqui para o nosso ladinho do estúdio, o Polo Porto Velho, Zona Norte. O aluno Aldaci respondeu a questão número 2, professor. E a resposta foi, planta baixa, representação dos pontos de iluminação e interruptores, representação dos pontos de tomadas, quadros de distribuição e medidores de energia, representação dos eletrodutos e cabeamentos. Perfeito. Essa foi a resposta de Aldaci, do Polo Porto Velho, Zona Norte. Perfeito. Saindo daqui de Porto Velho, vamos lá para Ouro Preto, a minha cidadezinha do coração. Lá em Ouro Preto do Oeste, a Santa, que é a tutora de lá, professor, passou o questionamento de alguns alunos. Sim. Tá? Do aluno Eudes, na verdade. Sim. O questionamento é o seguinte, numa sala de aula de 9x6, quantas lâmpadas devo usar? E qual a potência? Sim, 9x6. Há uma especificação de você usar a média de 100 watts por cada 6 metros quadrados e adicionar 40 watts, 60 watts por cada 4 adicional. Então, há uma especificação de você verificar o seguinte, dimensionar, ou seja, então eu vou falar, não vou dar essa resposta, 9x6, quantos watts tem? A sala de aula, quantos lux eu preciso ter? E qual a lâmpada que você vai usar? Lembra nós estávamos conversando com o professor Adelaine? Ou seja, qual a lâmpada que eu vou usar? Então, se eu for usar, eu tenho que ver intensidade luminosa. De repente, eu vou usar uma lâmpada compacta, de acordo com os lux, eu vou distribuí-la. Por exemplo, 9x6, você vai ter ali tranquilamente, por exemplo, hoje o nosso padrão, você vai ser, se essa lâmpada de 4 calhas, nós vamos usar, em média, vamos voltar... gente, eu estou chutando. Estou chutando que eu tenho que escolher qual a lâmpada, qual a calha, quanto será ser calha dupla ou não, mas eu preciso ver a especificação da lâmpada. Nesta área 9x6, se eu distribuir, vai dar em torno, no mínimo, de 8 luminárias. Uma pergunta, professor, outra dúvida que me surgiu. Esses cálculos que são feitos, o senhor disse que o que importa não é a voltagem, né? Intensidade de luz que eu quero. É, intensidade. Existe na ABNT uma tabela, uma regrinha para fazer esses cálculos?
Tem o seguinte, o que eu preciso no ambiente. Então, ou seja, eu vou verificar, mas no projeto eu vou levar em consideração, eu vou verificar o seguinte, o facho de luz a 1 metro do solo, então eu tenho que ter, nessa altura de 1 metro, a intensidade luminosa. O que eu vou fazer? Eu preciso, deixa eu pegar uma tela aqui que tenha um espaço melhor. Vamos ver aqui, quer ver? Cadê a resposta aqui? Aqui. Se eu for pegar... Pera aí, desculpa. Passou? Voltando, não? Pera aí, aqui. Não, passou de fato. Aqui. Não, tá passando demais, tá passando rápido. Aqui. O que eu tenho? Cada lâmpada, ela tem um foco de luz. Perfeito? Eu tenho que colocar outra lâmpada aonde interage os focos. Você vê que essa tenderia a continuar. Então, nesse ponto, quando eu tenho aqui essa superfície, nessa linha, ou seja, eu vou ter uma distribuição para não ter sombra ao longo da sala. Então, cada lâmpada, cada calho que eu uso, eu vou pegar, tipo assim, como é que você dá o facho de luz. Então, nesse facho de luz é que eu vou fazer a distribuição. Então, por isso que eu preciso definir potência e lâmpada. O ideal é que eu use uma calha refletiva, ou então, se eu vou pegar a luz direcionada, e normalmente não se usar, por exemplo, a lâmpada exposta. Num projeto, não. Isso eu Luiz, digo para você o seguinte, professor Luiz, eu sou contra você ter uma lâmpada do qual você está aqui e a lâmpada está aqui do teu lado, você está vendo a lâmpada. Não. A luz, você não precisa ver a lâmpada. Para ver a luz do sol, você não precisa olhar para o sol. É só a claridade que nós temos que ter acesso. Então, se as lâmpadas ficaram muito distantes, o que vai acontecer a sombra, vai ficar a sombra. Eu não tenho a intensidade, por exemplo, aqui embaixo, eu já não tenho a mesma intensidade desse ponto. Então, a distribuição depende do quê? Do tipo de lâmpada, não da potência, mas se o quanto eu vou ter o facho de luz, a calha me define isso. É mais criterioso, isso aqui é só para nós nos familiarizarmos. Mas tem, na apostila que eu passei, o material de apoio, dá umas dicas, eu vou passar daqui a pouco, eu vou abri-la aqui. Dá umas dicas do faça você mesmo. Obrigada, professor. Espero que eu tenha atendido, gerei dúvida, não quis definir, vai ser assim. Perfeito? Mas, Eudes, se você ainda tiver alguma dúvida, manda a pergunta pra gente, tá ok? Que nós mandamos isso aí em off para você. Isso. Então, vamos agora a outra observação do aluno Eudes. Sim. Lá de Ouro Preto do Oeste. Tá. As dificuldades das escolas estaduais é quanto à mudança dos ar-condicionados, que exige uma instalação diferenciada. Tem que ficar mudando a rede elétrica e isso é uma dificuldade. O que o senhor pode dizer a respeito, professor? Gente, é a necessidade. Tem que mudar. E normalmente você vai ver que ou subdimensionaram, colocaram ar-condicionado que não gela a sala, você vai colocar um equipamento mais potente, tu vai ter que aumentar o teu disjuntor. E não é só disjuntor. Porque lembra, gente, o disjuntor, ele protege, não é o aparelho, ele protege a instalação do qual o aparelho está ligado. Então é o efeito cascata. Então, e para esse disjuntor, eu sei que primeiro eu tenho que ter qual que é a potência do equipamento. Vai puxar uma corrente. Se ele puxou uma corrente, o meu fio está de acordo? Não, eu aumentei a potência dele, então tem que trocar o fio. E o circuito dele, o disjuntor? E o circuito que alimenta o disjuntor? Então é um efeito cascata e normalmente nós vamos estar desde a alimentação principal. Aí nisso exige também aquela mudança no projeto? Sim. Sim, e aí toda atualização. O procedimento que o técnico tem que tomar ao identificar essa necessidade é formalizar... Formalizar e junto à direção fazer a atualização do projeto. Isso, muito Tem obrigada. que fazer essa atualização que é o as-built do projeto. Mas é necessário. Por exemplo, adequou, faça a alteração do desenho. Muito bom, Perfeito? Obrigada, professor. Mais alguma informação? Eu queria abrir o manual para os alunos. Professor, nós temos mais 2 respostas. Pode temos ser? tempo? Se for, que eu queria abrir o manual para mostrar para que eles tenham acesso ao manual. Então tá ok. Quer falar sobre? Fala sobre ele. Nós temos a contribuição do aluno Osimar, do Polo Porto Velho, Zona Norte. Sim. Para a questão número 3 e questão número 4. Porém, nós só temos mais 3 minutos.
Sim. Enquanto você abre aí, a questão número 3, o aluno Osimar respondeu que é monofásico, um fio fase e um fio neutro. Sim. Bifásico, 2 fios fase e um fio neutro. Isso. E o trifásico, 3 fios fase e um fio neutro. Perfeito. Essa é a resposta da questão número 1 do aluno Osimar. E a resposta número 4 também de Osimar, do Polo Porto Velho, Zona Norte. As normas técnicas não permitem aterramentos isolados ou independentes, para que não apareça diferença de tensão, que é a principal causa de queima de equipamentos e oferece riscos aos usuários. Logo, o único ponto de aterramento é suficiente. Repete para mim que eu achei meio interessante, eu divaguei um pouquinho no As normas técnicas, essa é da 4. As normas técnicas não permitem aterramentos isolados ou independentes, para que não apareça diferença de tensão, que é a principal causa de queima de equipamentos. Sim. E oferece riscos aos usuários. Logo, o único ponto de aterramento é suficiente. Perfeito. Agora, no entanto, a pergunta é, esse único ponto eu posso usar em conjunto com o ponto da malha de aterramento do para-raio? Entendeu? Porque na escola eu tenho instalação do para-raio. Então, é o único ponto, mas isolado. Não pode ser o mesmo. E o do para-raio tem que ser distante mesmo. Ok? Ok, obrigada. Maravilha. Queridos, eu queria só apresentar aqui o manual. Ele tem esse corpo aqui do fabricante, né, do fabricante da Pirelli, fabricante de cabos, mas ele traz aqui no seu conteúdo toda uma distribuição sobre todo o material. Mas o interessante é que ele usa uma linguagem bem acessível, aquelas informações nossas iniciais sobre questão de choque, tensão, potência, como que eu calculo corrente e assim por diante, até que nós vamos chegar aqui no projeto de uma planta, aonde ele vai tratar com detalhes como se dá. Olha aqui a especificação, por exemplo, nas salas, dimensões, qual a potência que eu vou usar, por exemplo, a cada 6 metros quadrados, 100 volt-ampere de potência instalar, potência elétrica. Mas hoje eu estou trazendo para vocês a potência, a iluminação dos interiores. Isso aqui é a norma generalizada. Generalizada, ou seja, dá licença, a generalizada eu tenho o que? Para cada 6 metros quadrados, 100 volt-ampere. E vou usar uma medida de 60 volt-ampere, que é 60 watts em outras palavras, para cada 4 metros quadrados adicional, tal qual a pergunta que ele tinha me feito. Então essa aqui, exato, você vê que aqui é uma regra prática, se eu for usar a potência. Mas por outro lado, o nosso conceito é mais adentrado, que eu vou usar foco, facho de luz. Entendeu? Que já vai auxiliar o aluno que... Exato. Aqui é uma regra prática, né? Aqui é prático de como eu vou fazer. E assim por diante, ou seja, tenho aqui todas o como da instalação e aqui por fim tenho aqui, olha, os padrões de energia, ou aqui o quadro de distribuição, tem interessante aqui uma distribuição dos circuitos. Cadê os circuitos? Calma, calma, calma. Aqui. Dos circuitos elétricos, eu sei aqui, eu tenho a alimentação principal, eu vou para o quadro de distribuição e aqui eu vou sair para os circuitos independentes. Perfeito? Muito Gente, bom. Vale a pena esse material, o link está disponibilizado, tem outros fabricantes também, mas que faça bom uso do material. Tem aí no material de apoio, absorvam, façam o exercício e até o nosso próximo encontro. Professor Elaine, muito obrigado. Tem algumas considerações? Professor. Só isso mesmo, gente. Pesquisem. Além desse material que é disponibilizado, tenham sede, tenham fome de saber. Busquem e busquem mais. Tá bom? E uma palavrinha da professora Elaine que ela sempre usa. Usem, ou seja, façam os pratiques. O nosso abraço.